Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. E aqui a gente vai ter uma aula sobre os arcanos maiores do tarô e como que eles se conectam à nossa jornada de vida, a cada momento da nossa vida. Essa é uma aula que ela é dos alunos do curso de tarô. No curso de tarô a gente tem cada aula, cada explicação de cada carta aprofundada. Essa aqui é uma aula complementar que pertence aos alunos do curso de tarô, mas eu tô liberando também essa aula para você que se interessa pelo assunto, que gosta de entender, tem essa curiosidade de se aprofundar um pouquinho mais no tarô, tá? Então aqui você vai entender, você vai ter essa noção, mas você vai ter aula de significado mais aprofundadas, exercícios, tudo lá dentro do curso, tá bom? Mas vamos começar hoje a falar sobre esses arcanos maiores. Nós temos 22 arcanos maiores, né? Eles vão aqui do 0 até o 21. E eu tô com eles separadinhos aqui pra gente falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu vou pincelar o que significa cada um desses arcanos e como que eles se interligam com a nossa vida. E aí você vai identificar em qual parte da jornada da sua alma que você está hoje. Você vai identificar através dos arcanos alguns momentos da sua vida que você esteve exatamente nesse ponto. Uma curiosidade é que antes da gente começar o tarô, ele é dividido em arcanos maiores e arcanos menores, tá? Hoje a gente não vai entrar aqui no mérito dos arcanos menores, hoje a gente vai focar nos maiores, mas o que quer dizer a palavra arcano? Arcano quer dizer segredo. Então aqui a gente vai falar muito sobre aquilo que está oculto, aspectos ocultos da nossa alma, aspectos ocultos da nossa psique. E a gente vai ter ali revelados esses aspectos através do tarô. Esses arcanos maiores, eles são imagens arquetípicas. Para quem não sabe o que é arquétipo, pesquisa um pouquinho sobre Jung. Jung foi um psicólogo que ele falou muito sobre os arquétipos, né? Por exemplo, o arquétipo do pai, da mãe. Todos esses arquétipos aqui, eles estão presentes bem fortemente nos arcanos maiores, tá? Então, os arcanos maiores vão falar sobre esses arquétipos e os arcanos menores, que a gente não vai entrar neles hoje, mas eles vão falar de situações cotidianas da vida, só para vocês entenderem um pouquinho essas diferenças, tá? E aqui a gente vai falar sobre acontecimentos importantes, assim como a evolução da alma. São os verdadeiros marcos, né? Aquele marco do nosso desenvolvimento, aquele marco do nosso amadurecimento enquanto seres humanos, em crescimento, em constante evolução. Então eu dividi aqui em blocos. O primeiro bloco a gente vai falar sobre o despertar. E aí a gente começa esse despertar com a carta do louco. Vou mostrar aqui para vocês a carta do louco, é o arcano de número 0. Carta do louco vai fazer uma analogia com a inocência. É aquele momento que, imagina que você nasceu, que você está descobrindo a vida. Imagina a criança que está descobrindo a vida, descobrindo as coisas, que tem curiosidade, que quer experimentar um pouco de tudo. Mas ela não tem ainda tanta consciência, ela é um pouquinho inconsequente. Então, quando a gente puxa o arquétipo do louco, o louco ele é aquele que aproveita a vida, ele é aquele que vai seguir as suas paixões, vai seguir o seu destino e vai seguir aquilo que ele sente dentro dele, que ele precisa explorar, que ele precisa aprender. Ele é curioso, ele é aventureiro. Então, eu gosto muito de pedir para os alunos observarem todos os elementos que estão presentes na carta. Nós temos aqui, ele está quase se jogando de um penhasco. E aí tem um cachorrinho que tá meio que querendo avisar ele, calma, vai devagar, olha para baixo, presta atenção, você tá meio que viajando aqui, tá olhando pro nada, porque ele tá olhando ali, ele tá meio que no mundo da lua. E aí o cachorrinho é como se estivesse tentando avisar ele, então a gente precisa prestar atenção em todos os elementos presentes nas cartas, porque eles vão trazer ali tanto o aspecto luz quanto o aspecto sombra. O aspecto luz aqui seria essa curiosidade, essa fome de viver,
essa vontade de experimentar o novo, mas o aspecto sombra seria, peraí, você precisa medir as consequências disso, você precisa se planejar, você precisa ir com cuidado, porque quando a gente tá muito nesse aspecto do louco, de, eu vou com tudo, eu vou fazer, eu vou acontecer, quando a gente tá pensando só na coisa boa, a gente está ignorando o quê? Que a gente precisa se planejar, a gente está ignorando quais as consequências dos nossos atos. Então, uma coisa também interessante de se falar é que nenhuma carta no tarô é 100% boa ou ruim, ela sempre vai ter o seu aspecto luz e sombra. E aí, quando a gente está jogando o tarô para uma pessoa e sai a carta do louco, essa pessoa ou ela pode estar um pouquinho inconsequente, um pouquinho irresponsável, ou ela realmente precisa dessa energia. E aí a gente vai entender de acordo com o contexto das outras cartas. Por isso que ler tarô é uma arte e é algo que requer estudo, requer treino e requer essa vontade de aprender realmente, tá? Mas aqui a gente tá nesse bloco do despertar, é o louco, é a criança, é aquela pessoa que tá descobrindo a vida, é quando você tá descobrindo algo novo, você se apaixonou por aquilo e você quer mergulhar naquilo, seja um relacionamento, seja uma profissão, seja uma atividade, mas aí você tem que ter aquele momento de parar, respirar e calma, peraí, você tem ali suas outras prioridades, não é assim, vamos organizar isso aqui. Então a carta do louco, acho que nós já conseguimos ter esse arquétipo louco, ele se interliga muito também com o bobo da corte, né? Aquela pessoa que busca alegria, diversão e que não tá percebendo que de repente outras pessoas não estão gostando tanto dele assim, ou outras pessoas estão percebendo aspectos nele de imaturidade e ele não percebe porque ele tá muito ali na euforia dele, na coisa dele. Então ele se interliga também um pouco com esse arquétipo do bobo da corte. Vamos para a carta de número 1, e aí na carta número 1 nós temos o mago. O mago fala da magia, fala de quando você consegue observar que as suas ações, elas resultam em uma reação. Ou seja, o que eu faço vai ter um resultado, vai ter uma resposta. O mago, ele fala do magnetismo pessoal, fala de quando você entra numa sala e as pessoas te olham, as pessoas te percebem. E aí aqui nessa carta nós temos os 4 elementos, cada um desses elementos representando terra, água, ar e fogo. E esses 4 elementos, eles falam da alquimia, da nossa capacidade realmente de transformar as situações, de transformar as coisas. Quando você tá aqui no louco, você tá só empolgado com as coisas. Quando você chega no mago, você tá percebendo que, opa, peraí, o que eu faço vai gerar um resultado. Então, como que eu posso fazer isso aqui para gerar um resultado muito bom? Como que eu posso dar o meu melhor? Como que eu posso encantar as pessoas? Como que eu posso encantar no meu trabalho, encantar no meu relacionamento? Como que eu posso trazer magia pro mundo? Então, no louco, ele tá querendo conhecer o mundo, ele ainda não conhece. Quando a gente chega no mago, você já conhece o mundo, você já tem o domínio dos 4 elementos. É mais ou menos assim quando você já tá começando a sair um pouquinho da infância, entrar na adolescência e você percebe que você tem que fazer uma escolha e você sabe que essa escolha vai gerar uma transformação da sua vida, tá? Então é mais ou menos isso. E é claro que cada etapa, cada momento da nossa vida, a gente vai perceber qual desses arcanos está mais ligado à nossa energia, tá? Então, aqui eu tô fazendo essa analogia ali às fases da vida cronologicamente, mas a gente pode estar num momento muito, nossa, eu tô muito magnética hoje, eu tô muito conectada com esse arquétipo aqui do mago. Então aqui é para vocês entenderem, mas em qualquer momento da vida a gente pode estar conectada com qualquer um desses arquétipos aqui, desses arcanos, tá? Chegamos aqui na sacerdotisa. Eu amo a sacerdotisa, gente. Sacerdotisa, ela também tá nesse bloco do despertar. Sacerdotisa vai falar da introspecção, aquele momento que você se olha, que você se observa, que você percebe como que as coisas ao seu redor te afetam. Sacerdotisa, ela é extremamente intuitiva. É o sagrado feminino também. Essa carta ela vai conectar muito com o sagrado feminino, com a fé, com a sua espiritualidade. E ela vai falar daquele momento onde você começa a perceber o impacto emocional que as coisas te causam.
E, às vezes, isso vai gerar um momento de reclusão, um momento de você querer se isolar um pouquinho para assimilar as emoções. Às vezes fala um pouquinho até de uma vontadezinha de se esconder, de você não querer se expor tanto, mas é um momento na nossa vida que a gente precisa recuar, que a gente precisa silenciar um pouco, para a gente poder organizar melhor as ideias, para a gente perceber em quais ambientes que nós queremos estar presentes, quais ambientes que são favoráveis para a gente estar. Às vezes nós estamos em lugares, né, onde tem pessoas que nos desmerecem, que não fazem questão da nossa presença, e a sacerdotisa, ela internaliza isso, ela percebe, e aí ela começa, é um momento que ela começa a se valorizar, que ela começa a olhar e falar, tá, mas eu vou continuar onde não estão me valorizando, né? Então essa carta, ela traz muito também essa reflexão. É uma carta que o lado luz dela, ela fala da espiritualidade, ela fala da energia feminina, da intuição fortíssima, porque é quando eu percebo como eu me sinto através dos estímulos externos, como eu me sinto em determinados lugares, como eu me sinto em cada situação, e aí eu vou organizando isso internamente. Qual o lado sombra dessa carta? O lado sombra é quando ela fica só se isolando, ela perde totalmente o contato com o mundo externo, porque ela fica só mergulhada nos próprios sentimentos e nas próprias percepções, e aí realmente isso vira uma sombra, né? Então a sacerdotisa, mas ela tem muita sabedoria, né? Ela tá buscando realmente por essa sabedoria, ela tem ali ela segura um Torá, né, que é um livro ali, se não me engano, da tradição judaica, e ela tem aqui os dois polos, né, representando aqui a sombra e a luz. Ela tem aqui em cima esse símbolo ele fala, né, ele parece a lua, uma lua cheia aqui, duas luas, uma para cá, outra para lá, conectando com a intuição, com a emoção, trazendo também elemento água. Então ela é muito intuitiva, é aquela mulher que você olha e fala, essa daí é uma bruxona, sabe? Ela sente tudo, saca tudo, Só que às vezes o problema é que ela fica muito naquele mundo interno e ela não externaliza, ela não interage. Então, às vezes, se você tá num momento que você não quer ver ninguém, que você quer ficar mais na sua, você tá muito na sacerdotisa, precisa também equilibrar isso, porque uma hora vai dar ruim, né? E aí, depois da sacerdotisa, chegamos na imperatriz. Imperatriz, ainda separei aqui pra vocês, ainda nesse bloco do despertar, porque percebe a evolução? A gente começou no zero, no louco, que não sabe nada, mas quer tudo, quer viver. E a gente foi passando por um processo ali, né, do mago, onde ele percebe que ele consegue construir coisas. A sacerdotisa, onde ela percebe que essas coisas que ela constrói também afetam o interno dela de algum modo. Ela começa a se questionar, será que isso é bom? Será que não é? A imperatriz já é a certeza. Ela tem a certeza do que ela é, ela sabe das suas qualidades, ela sabe dos seus pontos fortes. A imperatriz, ela é o contrário da sacerdotisa. Por quê? Porque a imperatriz, ela se mostra, ela vai para o mundo, ela lidera. A imperatriz, ela fala muito de líderes, de mulheres, grandes mulheres que são inspirações. Pode estar relacionada também a uma mãe de família, né, que imagina a figura feminina numa casa onde você tem ali filhos, né, marido, enfim, você tem ali seu companheiro, companheira e filhos e tal, e a figura feminina aqui da sacerdotisa não, da imperatriz, ela é aquela figura que se ela não tiver lá, nada anda. Então qual que é o lado sombra aqui? O lado sombra pode haver uma sobrecarga ali, mas o lado luz é infinitamente maior do que o lado sombra, porque é aquela mulher que tem presença, que sabe o que quer. Nos negócios, ela lidera muito bem, ela tem convicção das suas próprias forças, dos seus próprios talentos. Então é uma carta, assim, que fala muito desse empoderamento feminino, tá? Da imperatriz. Então é aquele momento que você olha e fala, eu não quero mais chorar por causa desse cara, sabe? Eu vou curtir a minha vida, eu vou me mostrar pro mundo, eu vou sair, eu vou brilhar. Não, eu vou desenvolver um negócio aqui, então é isso, eu vou resolver, eu vou fazer, vou botar as caras e vou com fé que vai dar certo. Então a imperatriz é aquela mulher segura de si, que sabe do seu valor, do seu lugar. Tem até um vídeo no Instagram que eu falo sobre esse arcano da imperatriz, tá? E aí a gente chega no imperador. A imperatriz
traz muito aquela energia feminina do cuidar, do cultivar, né? O imperador, ele traz uma energia masculina, que é a energia de ação. Não que a imperatriz não tenha a energia de ação, mas ela tem um pouco mais a energia de saber receber aquilo que é do seu merecimento, saber acolher elogios, saber que ela é maravilhosa. E aqui o imperador, ele tem mais essa energia de vai ser do meu jeito, agora eu sei exatamente o que eu quero, agora eu vou fazer do meu jeito. E é uma energia também que vai falar sobre o momento da vida onde a gente não aceita mais humilhações, onde a gente pode até... Sabe aquele momento que você já tá com tanta coisa reprimida que você começa a dar fora nas pessoas e não percebe? E já passei por um momento assim, gente, olha, eu vou falar... Aí você fica pensando, né? Nossa, será que eu fui grossa com a pessoa? Mas você vai se autoanalisar e você percebe que não. Eu não fui grossa, eu coloquei o limite. Então o imperador é isso. Ele não deixa ninguém ultrapassar o limite dele. Ele coloca ali, estabelece regras claras, limites exatos. E é ele que manda. Então é aquela energia do agora eu é que mando na minha vida, agora eu é que sei. Existe um lado luz, por quê? Porque ele sabe liderar, porque ele é organizado, ele tem muita disciplina. Então é aquele período da tua vida que você percebe que se você não tiver disciplina, organização, nada anda, nada vai cair do céu. E tudo o que você conquistou é porque você teve essa disciplina, tá? O lado sombra realmente acaba sendo, às vezes, uma arrogância, acaba sendo uma forma um pouco mais ríspida que esse arquétipo, ele traz aqui, né? Porque, eu sou dono da minha vida, eu sou dono das minhas decisões. Então, se uma pessoa vier dar palpite, eu vou virar e falar, não, eu é que sei da minha vida. E aí você precisa se questionar, será que tem sempre necessidade de eu tá sempre ali, né, demonstrando essa firmeza, essa força, essa rispidez? Nem sempre vai ter essa necessidade, né? Mas aqui é o lado luz e o lado sombra da carta do imperador. Todas essas cartas da 0 até a 4, eu considero aqui como um despertar, né? Então, um período onde eu não sei muito bem as coisas, mas eu quero viver, eu percebo que o que eu faço deu um resultado, mago. Eu começo a interiorizar, a ver como é que eu me sinto com relação a isso, eu começo a perceber que eu sou muito interessante e aí eu começo a aparecer mesmo com mais confiança, imperatriz. E o imperador é onde eu olho e falo, não, aqui ninguém se mete, esse é o meu limite, essas são as minhas regras e vai ser do meu jeito, né? O imperador, ele tem muito isso, vai ser do meu jeito. Gente, eu tenho tanta coisa para falar sobre cada uma dessas cartas e isso você vai ver mais aprofundadamente lá no curso Tarô Integrativo, onde eu explico em cada aula, né, eu falo muito sobre cada uma dessas cartas com muito detalhe, o que significa quando elas saem no jogo, e a gente tem também tipos de tiragem, então vale muito a pena você, se você quiser se aprofundar no estudo do tarô, fazer o curso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Para você ter o contato certinho, se você quiser ser meu aluno, minha aluna de tarô. Mas vamos lá, agora a gente vai pro bloco que eu chamo da construção, o bloco das relações. Porque aqui, do 0 até o 4, a gente falou muito da pessoa com ela mesma, né? Como eu me percebo no mundo, o que eu acho de mim, o que eu sinto com relação às coisas externas. E agora a gente vai falar das relações propriamente ditas, né? Como que eu me relaciono com as outras pessoas. E aqui a gente tem o Hierofante. Em alguns decks de tarô, em alguns baralhos, ele vai ser o Papa, tá? O Hierofante é aquele momento que você... Vamos fazer uma analogia aqui do Hierofante com fases da nossa vida. É aquele momento que você se forma, que você tem ali uma profissão, que você domina muito bem um assunto, que você é uma autoridade em algum assunto. Autoridade no sentido de, eu sei bem sobre esse assunto, eu domino isso, né? E as pessoas te enxergam como alguém que sabe muito alguma coisa. E o Papa aqui, o Papa ou Hierofante, a gente tem esse arquétipo aqui de uma figura religiosa, né, de um líder religioso, mas ele não necessariamente quer dizer, é um padre,
Dependendo do jogo que você estiver fazendo ali pra pessoa, pode até ser. Mas essa carta aqui, né, ela traz esse arquétipo da sabedoria de você ter conhecimento, estudos. Ela vai falar muito de estudo, de conhecimento. Então é realmente um momento onde você se formou em alguma coisa, ou você já tem um conhecimento, ou você domina muito bem o trabalho que você faz a ponto das pessoas quererem que você ensine. Você tá ali treinando uma equipe, você tá liderando um espaço, tá? Liderando no sentido do poder que você tem através do conhecimento, né? Então é uma carta que fala do momento que você tem bastante conhecimento, sabedoria, mas aqui fala muito de regras. Uma pessoa também, ele é um pouquinho parecido com o imperador, porque fala da disciplina, fala da regra também, mas o Papa aqui nem sempre ele vai ser uma pessoa 100% correta. Às vezes ele pode entrar muito naquela coisa do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu sei aqui o que precisa ser feito e tal. Mas quando você olha a vida dele, nem sempre é assim, tá? E aí vão depender das cartas que estão ao lado. Vou dar um spoiler aqui já, falando um pouquinho de arcanos menores. Se tiver um 7 de espadas aqui do lado do Papa, 7 de espadas é aquela pessoa que é meio... assim, né, ela tá fazendo as coisas meio na maciota ali, sem muito compromisso. Se sai o Papa e o 7 de espadas, a gente vai falar, olha, essa pessoa aqui, ela se mostra muito competente, tudo, mas tem alguma coisa ali que ela não tá 100% cumprindo aquela regra, ou ela tá meio que dando um jeitinho por fora, sabe? Então, as cartas, elas vão trazer muita informação, realmente, quando a gente coloca o jogo ali completo, tá? Mas falando aqui no arquétipo, é uma carta ali que tem muito esse lado positivo, de que você tem conhecimento, sabedoria, você tem essa capacidade de ensinar para outras pessoas. O lado negativo ou o alerta, cuidado para não ser uma pessoa chata, cuidado para não ser uma pessoa que fica só ditando regra, quando na verdade você sabe que você também tem muita coisa para aprender. Então, é basicamente isso. E aí chegamos na carta dos enamorados, também ainda falando de relações. É uma carta que vai falar sobre relacionamento amoroso, sim, tá? Mas a carta dos enamorados, ela traz muito uma energia de dúvida. Então, nem sempre que sai essa carta aqui, quer dizer que o relacionamento é maravilhoso, é ótimo. Não. Um relacionamento tem ali um sentimento, tem uma coisa, mas existe aqui uma dúvida. Existe sempre um aspecto de dúvida quando a gente vai para a carta dos enamorados. A mensagem dessa carta, ela fala para você buscar aquilo que faz o seu coração feliz, né? E principalmente se você tiver em um momento de dúvida. Trazendo aqui a analogia para aqueles momentos que são decisivos na nossa vida. Qual profissão que eu vou escolher? Ou fico nesse trabalho ou não? Então é como se eu tivesse dividido aqui entre duas coisas que podem ser muito boas, mas que eu preciso escolher uma, tá? Então a carta dos enamorados, ela traz esse impulso de eu quero uma coisa, mas eu não sei o que, eu preciso decidir. Então ela vai falar assim de incertezas, de dúvidas, mas de algo que tá te motivando a seguir adiante, mesmo que você não saiba como ainda. E aí a gente chega na carta do carro. Carta dos enamorados, a gente tá meio paralisado na dúvida. Fico nesse emprego, não fico, vou, não vou, começo esse curso ou não. Carta do carro eu já fui. Carta do carro é tipo assim, vai, segue, porque é pra frente que se anda. Tome os rumos e o direcionamento da sua vida. Carta do carro, ela fala de movimento, então você precisa se movimentar para você poder conseguir os seus objetivos, tá? Quando sai essa carta é porque é hora de você se movimentar, é hora de você seguir adiante. E essa carta, ela sai justamente para falar, segue, vamos, você já tem todas as ferramentas, você já tem toda a potencialidade, agora só vai, tá? Diferente ali de quando eu tô parada nos enamorados, né? Ou no hierofante, quando eu já sei que eu tenho o conhecimento, eu já tô fazendo alguma coisa, mas eu não tô avançando. A carta do carro fala de um novo movimento, fala de você sair da estagnação e de você seguir aquilo que você quer. Muitas vezes essa carta aqui, ela pode trazer também esse movimento físico, né? Pode indicar para a pessoa que eu tô jogando ali o tarô, para o consulente, para o cliente, olha, vai fazer uma atividade física, vai se movimentar, sua vida precisa de movimento. E é uma carta que fala que todo movimento que a gente faz também, a gente precisa do controle.
A gente tem aqui, olhando um pouquinho para a simbologia, aqui representando uma carroça, né, na verdade, porque a imagem desse deck de Rider-Waite, ele é muito ali das imagens da realeza, da antiguidade. E aqui a gente tem como se fosse um cavalo branco e um cavalo preto, representando aqui o consciente e o inconsciente. Então, será que as movimentações que você está tendo na sua vida, elas são 100% conscientes? Então, existe um momento, sim, que você vai em frente, mas você vai precisar parar um pouquinho, respirar. Imagina um carro, gente. Imagina um carro normal. O carro, ele anda direto sem parar? Não. Ele para no sinal, ele faz a curva para a direita, faz para a esquerda, ele acelera um pouquinho, ele desacelera. Então é uma carta também que ela fala que a gente precisa se movimentar, mas é um movimento com consciência dos aspectos que nós conhecemos e também dos aspectos que nós não conhecemos. É saber que existe um desconhecido e que a gente precisa ser cauteloso, a gente precisa planejar, né? Esse movimento, ele precisa ser fluido, mas com consciência, não é aquela afobação de eu vou e não vou parar nunca. Não, eu vou parar aqui, mas eu tô indo, eu estou em movimento. Carta da força. A carta da força, ela já entra agora num outro bloco aqui, que é o momento que a gente começa a ter aquelas crises, né? Quando a gente está no despertar, quando nós estamos no despertar, nós estamos descobrindo as coisas. Quando nós estamos na construção, nas relações, nós estamos nos relacionando com o outro. E agora chegou a crise, né? Porque todo relacionamento tem uma crise. Todo trabalho tem uma parte muito boa, mas tem aquela parte que você tem que fazer uma coisa que não gosta, e a vida é assim, né? Por isso que o tarô, ele não erra, porque ele vai falar de tudo que acontece na vida de todo mundo. E é claro que aqui a gente vai usar o tarô de uma forma muito terapêutica. Ele vai ler a tua energia, ele vai mostrar o que está acontecendo com você naquele momento, porque ele capta a nossa energia, tá? E quando a gente chega aqui na carta da força, a carta da força, ela fala sobre dominar os nossos instintos, os nossos impulsos. É o momento da vida que a gente está passando por uma dificuldade e a gente precisa ser resiliente, a gente precisa saber que aquele momento vai passar. Mas enquanto aquele momento não passa, nós precisamos o quê? Ser fortes. E aí entra também um pouco no lado sombra dessa carta que fala assim, nossa, será que eu consigo ser forte o tempo todo? Às vezes a gente entra numa máscara também, a gente entra numa couraça de querer se mostrar forte, de não, eu aguento, eu consigo, eu vou, e eu tô aguentando. E chega um momento que não dá, né? Então essa carta aqui, ela fala muitas vezes de uma fase onde você tá aguentando muita coisa, onde talvez você esteja querendo parecer forte, porque você precisa ser forte, mas você precisa também reconhecer os seus limites humanos. Então, assim, a mensagem dela é: seja forte, seja resiliente, mas tá tudo bem se você sentir vontade de chorar, tá tudo bem se você sentir vontade de descansar um pouco. Existem coisas aqui que é como se você não estivesse aguentando mais, mas você tá ali resiliente, né? Então é aquela fase da vida que a gente tá no emprego que não gosta, mas tem que estar lá porque tem que pagar as contas. Que a gente tá num relacionamento onde a gente tá percebendo que tá ruim, mas não dá pra terminar agora, você tem que ir levando em banho-maria até você conseguir ter um momento onde você vai sentar e falar, olha, isso aqui não faz mais sentido. Então, assim, são momentos da vida que você tá passando, mas que você precisa se fortalecer a cada dia. Depois da carta da força, nós temos o eremita. O eremita, ele é um pouquinho parecido com a sacerdotisa, porque ele fala de iluminação interior. Mas qual é a diferença do eremita para a sacerdotisa? É a experiência de vida. O eremita, ele já tem aquela experiência de vida, ele já sabe muito bem aonde que determinados caminhos vão o levar, porque ele já percorreu alguns desses caminhos. E é um momento que ele até se isola um pouquinho, ele para de ser impulsivo. É aquele momento da vida que você prefere ficar em casa assistindo Netflix do que ir em qualquer balada, do que, sabe, quando você olha para a adolescência, né? Você olha lá para trás, ou quando você tinha seus 20 e poucos anos, e você fala, nossa, todo final de semana eu ficava até de madrugada na rua, eu saía com as amigas, eu não tava nem aí para onde que eu ia e tal. E agora não, sabe? Cansei disso, que preguiça de sair e tal. É o eremita. É aquele momento que você
começa a se nutrir através de si mesmo, você prefere ficar em casa assistindo um livro. Eu tenho muito esse arquétipo aqui do eremita, tá? Eu gosto muito de ficar assistindo um livro. Às vezes eu sou convidada para uma festa, eu vou, porque eu aprendi, né, que a gente tem que ter consideração. A pessoa chama, a gente, ainda mais sendo uma pessoa que a gente gosta, a pessoa chama, a gente vai, né? A pessoa faz uma festa, você precisa ter aquela consideração. Mas aí eu vou pra festa e olho assim meus livros aqui, eu fico assim, ai, queria estar aqui lendo um livrinho, sabe? Eu tenho esse arquétipo do eremita, mas aí eu vou pra festa, quando eu volto eu pego meu livrinho e tá tudo certo. Porque tem que ter o equilíbrio, senão você fica só aqui no, ai, né, deixa eu me iluminar, deixa eu ficar aqui na minha sabedoria e tal, e você deixa pra trás as relações, não pode. Então o eremita, ele já tem aquela luz interior, ele já sabe o que faz bem pra alma dele, o que não faz. E ele também, ele tem assim um chamado para iluminar também outras pessoas, ajudar outras pessoas a se iluminarem através da sabedoria dele também, né? E ajudar as pessoas a encontrarem a sua própria sabedoria. Ele é um sábio, o eremita ele é um sábio, mas ele precisa... Ele segura a luz aqui, né? Ele precisa saber que essa luz não é só para ele. Ele precisa levar essa luz para outras pessoas, para outros lugares. Estão gostando da aula? Coloca aqui nos comentários se você está gostando, o que você está achando, porque eu vou amar conversar com você. E pode crer que eu vou responder todos os comentários, tá? E aí chegamos na Roda da Fortuna. Roda da Fortuna ainda aqui no bloco 3. E Roda da Fortuna é uma carta, gente, que eu amo demais. Roda da Fortuna, né? O que quer dizer fortuna? Fortuna, ela fala muito de sorte. Fortuna, ela não tá... Muita gente liga a palavra fortuna a dinheiro, né? Ela também tem um pouco esse significado. Ah, fulano ganhou uma fortuna e tal. Mas aqui a fortuna é a sorte, a sua vida, a roda. A roda, ela fala que a nossa vida ela é cíclica. Muitas coisas se repetem. Aqui tem hora que a gente tá em cima, tem hora que a gente tá embaixo. Ela é uma carta, no geral, que ela é muito positiva quando a gente fala ali da parte divinatória do tarô, né? No geral, ela vai falar que tem uma boa sorte chegando para você. Mas ela fala muito de mudança. A Roda da Fortuna é aquele momento inesperado da tua vida que você recebe a notícia que você vai precisar mudar de cidade, né? Você tá num trabalho e aí, olha, tudo que você construiu aqui nesse lugar, legal e tal, mas você vai agora... ter uma missão, você vai passar 6 meses em outro estado. E aí, meu Deus, né, minha vida mudou e tal. É uma mudança provavelmente boa, mas é uma mudança, mexe muito na estrutura. É uma carta que ela fala muito dos altos e baixos da nossa vida. Então, às vezes, se você tá ali atendendo um cliente, agora eu já vou falar até dica de atendimento aqui, eu nem devia estar falando isso nessa aula, entendeu? Mas se você está atendendo um cliente que ele está passando por um momento de dificuldade e sai essa carta ela mostra que essa dificuldade ela vai passar, ela vai mudar logo. Por quê? Porque ele está nesse período de baixa, daqui a pouco essa roda vai subir novamente. E é entender os processos da vida, entender que quando eu não estou muito legal, daqui a pouco as coisas vão melhorar, daqui a pouco tudo vai fluir. E não é simplesmente é autoajuda ou é uma... coisa só de pensar positivo, não. É o ciclo da vida realmente, né? Existe um livro, o Kybalion, que ele fala também muito sobre isso, ele fala desses estudos herméticos, e o princípio da vida é esse, a nossa vida não é linear, ela não é só assim e ela não é só pra cima, ela é o que? Ela é cíclica. Muitas vezes a gente tá crescendo e daqui a pouco a gente precisa voltar a um determinado ponto. O problema, o lado sombra e aí a gente traz um pouquinho da psicanálise também, é quando a gente está repetindo padrões. Essa carta ela também pode, dependendo das cartas que saem ao lado, falar sobre isso. Por que você volta sempre para o mesmo lugar? E aí, se você volta sempre para o mesmo lugar, para a mesma situação, aí já é um lado sombra, entende? Mas, no geral, essa é uma carta que ela vai falar o quê? Das mudanças repentinas de vida que você tem, né? De repente, eu descobri que eu tô grávida, então minha vida vai mudar e tal. E ela fala também que, às vezes, a maior certeza que você tem, essa certeza pode mudar. E aí isso pode ser positivo ou não, dependendo das cartas ao lado, tá? No geral, é uma carta muito bonita, muito positiva, que fala de sorte.
Bom, chegamos na carta da Justiça. A Justiça, olha bem para essa carta, ela tá segurando aqui uma balança, fala do equilíbrio, né? Então é aquele momento que você aprendeu a equilibrar as coisas, a equilibrar as situações, a entender que, nossa, muita mudança aqui aconteceu, mas agora eu já me estabilizei. A Justiça, ela fala de estabilidade também, o momento que você deu uma estabilizada na vida, na tua emoção, que você já tá de bem, né, com os seus sentimentos, já tá de bem com outras pessoas também. E ela fala que é necessário ser justa consigo mesma, né, buscar esse equilíbrio. Vamos passar para outra. E aí a gente tem a carta do enforcado. Para muitos tarôs, né, para muitos outros baralhos aqui, pode ser o pendurado. E a ideia do pendurado, ela é muito mais legal do que o enforcado, né? Aqui ele tá escrito aqui o enforcado, mas a carta do enforcado, geralmente as pessoas olham e falam, oh meu Deus, né, é uma coisa ruim. Não, não é uma carta ruim. Ela tá aqui dentro desse bloco das crises, das transformações que nós temos. E quantos de nós já passamos por situações onde a gente olha e fala assim, nossa, eu queria estar fazendo tanta coisa, mas não vai dar. Sabe, eu queria estar viajando, mas não dá. Poxa, eu tô ganhando pouco, meu dinheiro tá vindo todo para pagar um financiamento que eu fiz. E não dá, sabe? Queria tanta coisa, mas não dá. E não dá por quê? Porque você tá se submetendo ali a um outro compromisso que você fez previamente. Uma curiosidade aqui, quando eu tava no meu período pós-parto, né? Pós-parto que eu digo ali até a minha filha completar 1 ano de idade, né? Ih, até caiu o meu arco aqui. Quando eu tava nesse período, saía muito pra mim a carta do enforcado, muito. E é lógico, né, porque era um período que eu tava me submetendo à missão de amamentar, de cuidar da minha filha, era 24 horas por dia, gente. Até ela fazer 1 ano, eu fazia alguns atendimentos, assim, online e tudo, mas não tinha como eu ter uma rotina fixa de trabalho, de trabalhar, né, de um horário tal até o horário tal, não tinha. Eu passava semanas sem atender, principalmente logo que ela nasceu, não tinha como eu pensar em atender uma pessoa, pensar em... E aí isso foi me gerando uma angústia, né, de será que eu vou conseguir voltar? Será que eu vou, né, porque demandava muito e eu não tinha tanta rede de apoio assim. Então foi um período que saía essa carta, mas era um período que eu precisava o quê? Me submeter àquele dever. Então é um momento da vida onde você quer algumas coisas, mas você sabe que não vai dar, tá? Essa carta, ela fala exatamente disso. E é onde você pode aproveitar para quê? Para enxergar as coisas por um outro ângulo, para enxergar e ver, né? No meu caso, por exemplo, para olhar e falar, nossa, mas eu tô vivendo uma bênção aqui que muitas pessoas querem e não conseguiram ter essa bênção, né? É um momento aqui importante, eu tô tendo essa possibilidade de curtir junto com ela, né? De estar com ela aqui, suprindo as necessidades e tal. Então, o que eu fiz? Eu enxerguei por um outro ângulo, que é exatamente isso que o enforcado ele faz, ele te convida a enxergar as coisas por um outro ângulo, né? Não é à toa que ele tá aqui o quê? De cabecinha para baixo. E vamos lá. Ih, chegamos na carta da morte. Gente, essa carta, as pessoas têm um medo dela. Carta da morte, gente, ainda mais assim, se você é espiritualista como eu, né? A gente sabe que a morte não existe, a morte ela é uma transformação. E essa carta aqui, ela não fala também de morte física. Ai, alguém vai morrer, ai, você, pelo amor de Deus, hein, não. Essa carta, ela fala das finalizações de ciclo que existem na nossa vida. E ela vai nos convidar a pensar no que você está apegada, o que você está querendo, e que já passou na sua vida. Às vezes você teve uma época da tua vida que foi muito legal, que você tava num trabalho que era legal e tal, e aquilo já passou, e você pensa, eu quero fazer aquilo de novo. Não, aquilo já passou. Você pode até fazer de uma outra forma, de um outro jeito, mas não voltar para aquele contexto, para aquela época, para aquela coisa. Então é uma carta que fala que a gente precisa desapegar, a gente precisa deixar certas fases irem, pra gente poder renascer a cada dia, tá? Então é uma carta que vai falar de finalização de ciclo, vai falar de fechamentos mesmo, né? De repente, esse trabalho aqui não faz mais sentido pra você. Outros exemplos, esse relacionamento, né? Às vezes a pessoa tá pensando em terminar o relacionamento, tá pensando em dar um basta em algumas coisas na vida dela, mas ela ainda tá apegada. Então a carta da morte, ela não vai chegar e falar, termina,
larga isso, não. A gente vai falar pra pessoa, olha, pensa, será que você não tá apegada demais? Por que você tem medo de perder isso? O que você tá com medo de perder? Elas são cartas que vão trazer reflexões realmente, tá? E é uma carta, sim, que vai falar de luto, vai falar de perdas, vai falar de coisas que eu gostaria de manter na minha vida, mas eu perdi. E tá tudo bem, porque eu perco algumas coisas para ganhar outras, tá? Então é uma carta que vai falar, ela pode falar sim de processos de luto, de perdas, mas ela não vai falar de morte física, até porque no tarô terapêutico, no tarô integrativo, a gente não trabalha prevendo esse tipo de coisa, tá? E agora chegamos no bloco 4, que é onde a gente integra tudo, onde a gente já tá mais maduro, onde a gente já tem aqueles conhecimentos não só teóricos, mas também vividos, né? Aquele conhecimento que a gente viveu. E a gente tem a carta da temperança. A temperança, ela vai falar o seguinte: nada de ansiedade, viva um dia de cada vez. Você já quebrou muito a cara querendo tudo pra ontem, querendo fazer tudo e acontecer, e você entende que tudo na vida é uma construção. Então eu posso fazer um pouquinho de cada vez. Não adianta eu me matricular hoje na academia e ficar 2, 3 horas malhando, entendeu? O que adianta mais é o quê? Me matriculei hoje, eu faço um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, de repente eu descanso um dia, mas no outro dia eu tô lá. É a constância. Então a temperança, ela vai falar da maturidade que a gente chega, de entender que tudo na vida precisa de paciência, precisa de constância e de dedicação, tá? Então essa é a temperança. Agora eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá bom? Mas você vai entender perfeitamente cada um desses arquétipos. E chegamos em outra carta polêmica, a carta do diabo. Sim, essa carta aqui, ela vai falar sobre alguns aspectos obscuros. Vai falar naquele momento que às vezes a gente não quer admitir, mas a gente é egoísta, a gente tá pensando só em nós mesmos. E ela pode falar também, é claro, de outras pessoas, né? No jogo, da pessoa que você perguntou, da situação. Essa situação aqui, desse trabalho aqui, vai ser boa pra mim? Aparece essa carta. Olha, você precisa tomar cuidado com manipulação. É uma carta que fala de manipulação, de ambição. Ela é uma carta que, sinceramente, ela tem um lado mais sombra até do que o lado luz, né? Por motivos óbvios, né? Você tá vendo aqui. Mas qual seria o lado luz dessa carta? O lado luz seria, enquanto aconselhamento, às vezes você tá num período que você tá sendo manipulada, você tá percebendo que você tá só servindo a outras pessoas. Essa carta, de repente, ela vem te falar, olha, pensa um pouco em você, se coloca em primeiro lugar, dane-se o que a outra pessoa vai pensar. Nesses casos onde você já tá sendo manipulada, onde você percebe que existe ali uma energia de interesse, de poder, né, de poder no sentido negativo, é uma carta que ela pode falar muito também daquele interesse sexual muito carnal, né, essa pessoa, ela gosta de mim, sai essa carta aqui, querida, deixa eu te falar, essa pessoa, ela tá ali num desejo muito forte, né, num intuito talvez mais carnal, então você toma cuidado, você observa, você nunca vai falar pra pessoa. Claro que em alguns casos graves você pode até falar, olha, termina, sai desse relacionamento, enfim. Mas, no geral, você vai convidar a pessoa a refletir, porque o tarô terapêutico é isso, ela vai acessar a resposta que já está dentro dela através do que as cartas vão ilustrar, tá? Então você vai falar, olha, pensa bem, observa, vai observando como que essa pessoa está sendo, em que momentos que essa pessoa está sendo egoísta, ou será que é você mesma que não está sendo egoísta, que não está manipulando um pouquinho a situação? Preciso ter cuidado, tá? Então, assim, você sabe que as cartas, elas vão depender muito do significado das cartas que estão ao lado, mas, no geral, esse arquétipo aqui, ele fala do egoísmo, ele fala do poder, ele fala da ganância também, então ele fala de aspectos negativos, mas que, na nossa vida terrena, a gente precisa, sim, ter um pouquinho de ambição, a gente precisa, sim, defender o que é nosso também, mas tudo com equilíbrio, tá? Nada que vá ser prejudicial aos outros. Dúvidas vocês podem colocar aqui, porque agora eu vou acelerar, eu não vou ficar muito tempo em cada carta, tá? E se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui. E vocês podem também ver cada uma dessas cartas de uma forma ainda mais aprofundada no curso de tarô, no curso do tarô integrativo. Carta da Torre, aquele momento que você olha e fala assim, meu Deus, tudo que eu construí tá desmoronando, né? Eu tô insegura. Essa carta, ela fala um pouco, por exemplo, a pessoa tem uma empresa e
sai essa carta, a empresa não tá boa, não tá muito legal, né? Tá correndo um riscozinho ali de falência e tal, mas aí quer dizer que vai falir? Não, quer dizer que você precisa o quê? Construir bases mais sólidas. A torre, ela também vai te convidar a trabalhar um pouquinho o desapego. Às vezes você quer se forçar a continuar numa situação que você já percebeu que tá ruindo, que não tá legal, tá? Então o melhor a se fazer quando sai essa carta é não criar tanta expectativa assim, mas você pode aos pouquinhos ir construindo bases para que você consiga um objetivo mais sólido, tá? Então é aquele momento onde a gente percebe que, eu me dediquei tanto aqui a esse trabalho, mas agora isso não tá mais me satisfazendo, eu quero construir uma outra coisa, mas poxa, eu levei tanto tempo para construir isso, será que eu vou conseguir? Então a gente vai trabalhando esse desapego, trabalhando coisas que já não estão mais fazendo sentido nesse momento, tá? Chegamos na carta da estrela, que é você se conectar com a sua fé. A estrela é aquela sua essência mais pura. Percebe que nas outras cartas, né, quando a gente vai olhar ali pro imperador, pro papa, pro eremita, a gente tá muito naquela autodescoberta e a gente tá também se questionando quem sou eu para o mundo, o que eu tenho para trazer para o mundo. Carta da estrela, você é você na sua essência. É uma carta que fala daquele momento que você não tenta mais ficar agradando demais outra pessoa, que tá tudo bem, a pessoa vai gostar de você pelo que você é. E é uma carta que fala da pureza de alma, quem você é em essência. Então a carta da estrela, ela mostra muito isso, tá? É você acessar, e é um processo ali de individuação. O Jung falava muito sobre isso, sobre a individuação. E a carta da estrela é exatamente isso, é quem você é na sua essência, quem você é totalmente despida, tanto que ela tá aqui, né, nua, no lago, ela tá, o lago, a água, as águas no tarô, elas representam muito as emoções, e ela tá aqui com as suas próprias emoções. Lado luz dessa carta, ela não tem máscaras. Lado sombra, para quem que ela vai mostrar isso? Para quem que você aparece pelada no teu dia a dia para qualquer pessoa? Não, né? Então, assim, para quem que você vai mostrar 100% quem que você é nessa nossa sociedade que a gente vive, que é tão complicada? A gente não pode ser inocente, né? Essa carta, ela fala um pouquinho também que você precisa tomar cuidado também para não ser tão inocente, tá? Chegamos na carta da Lua. Carta da Lua, ela fala um pouquinho do momento de dúvida, de insegurança, aquele momento que às vezes a gente fica um pouquinho deprimido, um pouquinho mergulhado demais nas emoções, e ela vai falar muito também de dúvida, tá? Ela fala muito de que existem coisas ocultas que você precisa entender melhor. Pode indicar para você fazer uma terapia, para você buscar entender melhor as emoções, mas o melhor de tudo aqui dessa carta é que ela fala para você não tomar decisões precipitadas se você está com dúvida, porque provavelmente é uma decisão enganosa. E chegamos na carta do Sol. Carta do Sol, amanheceu, você consegue ver tudo com mais clareza, você consegue expor os seus dons, os seus talentos. Ela fala muito de você mostrar ao mundo a que você veio, mostrar os seus talentos, não ter medo de brilhar e de aparecer, tá? E aqui chegamos no mundo, não, chegamos no julgamento ainda. Julgamento é você analisar, você pensar o que faz sentido para minha vida, o que não faz sentido para minha vida. É você saber o que vai e o que fica na sua vida, tá? E aqui, sim, agora sim, chegamos na Carta do Mundo. Carta do Mundo é a conclusão de um ciclo, não é fechamento, não é encerramento, não é corte, é conclusão. Você conclui uma coisa que vai te dar possibilidades para coisas maiores. É aquele momento que você conhece coisas novas, que você viaja, que você tem essa interação também muito forte com outras pessoas. E a Carta do Mundo, ela fala da realização total, onde você olha para a tua vida, fazendo uma analogia, né, com as fases da nossa vida, onde você chega no momento da tua vida que você tá lá com os seus 70, 80 anos e você fala, nossa, eu fiz tudo que eu queria, né? É a carta da realização plena. E outros significados, é claro que você vai saber lá no curso de tarô, tá bom? Então agora eu te convido a refletir qual desses arquétipos aqui, qual desses arcanos você acredita que
tá mais relacionado com o seu momento atual? Coloca aqui pra mim nos comentários. Eu revelei aqui pra você que às vezes o que predomina pra mim é o eremita, né? Eu fico assim, ai, meus livrinhos e tal. Mas eu mesmo assim, eu procuro sair, procuro interagir, mas eu tenho muito desse arquétipo. E você? Qual desses aqui você olhou e falou, caramba, sou eu, nossa, eu tô assim nesse momento, ou eu já fui assim quando eu tava na adolescência, ou quando eu tava na faculdade? Me conta que eu vou querer saber muito, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, se inscreve aqui no canal e eu te espero lá no curso de formação em tarô integrativo, que você se forma em tarólogo também e em terapeuta, porque é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e de transformação humana. Então eu espero você. Gratidão por estar aqui nesse vídeo.